que sempre vai ser objeto direto? Vocês têm que tomar cuidado com essas perguntinhas de vocês, de bem generalistas, tá? Sempre, nunca. Acalmem os coraçõezinhos de vocês. Se não tiver o o que será OI, não foi isso que eu falei em nenhum momento. Eu falei que faz a pergunta ao verbo. E se a preposição aparecer na pergunta, aí esse verbo pede preposição. Se a preposição não aparecer, o verbo não pede preposição. Então foca nessa frase que eu falei, de na pergunta aparecer ou não a preposição, ok? E a Vitória, a mesma Vitória, mandou assim: professor, o verbo contei é verbo transitivo direto ou é verbo transitivo indireto? Quem conta, conta algo a alguém, ou seja, ele é a junção dos dois. Então, contei a história aos alunos. O que eu contei? A história, objeto direto. A quem eu contei? Aos alunos, objeto indireto. Então, verbo transitivo, direto e indireto. Beleza? Bom, a gente já viu no tempo anterior as classificações de cada tipo de objeto. Objeto direto e suas subdivisões, objeto indireto e a sua subdivisão, e os predicativos do sujeito e os predicativos dos objetos. Agora, a gente vai falar sobre uma coisa chamada paralelismo, que está intimamente ligada a esse tipo de construção e que penaliza muito vocês na hora da produção da redação. Na competência 1, é muito comum desvios no que diz respeito ao paralelismo. Antes de a gente pensar no que é o paralelismo no sentido gramatical, vamos pensar no que é paralelismo quando você pensa em coisas da vida, até mesmo na matemática. Retas paralelas. O que são retas paralelas? O que são ruas paralelas? É quando uma está na mesma sequência correspondente à outra. Então, o paralelismo é exatamente a mesma coisa. O paralelismo ele é uma correspondência entre as ideias. É uma ideia simétrica, uma construção simétrica dentro do texto. O que eu quero dizer com isso? O que eu quero dizer com isso é que as estruturas, quando elas estão coordenadas, elas precisam seguir o mesmo padrão. Vem comigo no quadro rapidinho, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu falei com vocês no tempo anterior sobre o verbo gostar. Então eu pego esse verbo aqui, gosto. Aí vocês viram lá que a gente pensa o quê? Gosto, quem gosta, gosta de. Então o verbo pede a preposição de como uma regência, ok? E aí repara, gosto de, agora vem o núcleo do objeto indireto. Gosto de chocolate. Ótimo. Mas eu quero colocar mais coisas. Então, gosto de chocolate. Gosto de chocolate. Maçã. Dançar. Eu poderia continuar. Bem, repara. Tudo isso aqui que está ligado... Opa, faltou... Tudo isso aqui que está ligado ao verbo, completa o sentido desse verbo. Mas o que eu falei com vocês? Que todo objeto indireto, ele tem preposição, porque ele é exigido pelo verbo. Então, repare, eu não tenho preposição aqui, não tenho preposição aqui. Mas isso aqui é o OI, isso aqui é um OI, e isso aqui é um OI. Ou seja, objeto indireto. E não tem paralelismo. Por que não tem paralelismo? Faltou preposição aqui, eu tinha que ter uma aqui. Faltou preposição aqui, eu tinha que ter outra aqui. Ah, eu resolvi o problema? Ainda não. Ainda não. Vou apagar aqui embaixo rapidinho. Olha o que eu quero que vocês entendam para além da preposição. Eu falei que eu preciso ter a mesma simetria. Bem, a palavra chocolate corresponde a um substantivo.
A palavra maçã também é um substantivo, ok? Mas a palavra dançar não é substantivo. A palavra dançar é verbo. Já não tem simetria aqui nas classes gramaticais, ok? Para além disso, chocolate é uma comida, é algo comestível, ok? Maçã também é algo comestível. Agora, maçã é algo comestível no âmbito das frutas. Chocolate não é uma fruta. Tem até gente que fala assim, chocolate é feito com cacau, cacau é fruta, então é saudável. Tem gente que brinca em relação a isso. E dançar nem é algo comestível. Então, no campo associado aos seus significados, também não estão relacionados. O paralelismo, ele visa estabelecer esse campo total de exigência da preposição em todos os elementos que estão coordenados ou da ausência desses elementos, tá? Porque se o verbo não pedir preposição, então não tem que ter em nenhum. Do cumprimento dos termos exercerem a mesma função sintática, da necessidade de eles virem da mesma classe gramatical e estarem no mesmo campo semântico. Então, são muitas as coisas associadas ao paralelismo que a gente precisa observar, ok? Então, vamos voltar aqui para o material e vamos ver que tipos de paralelismo nós temos, porque isso vai interferir na maneira como o seu texto se relaciona, coerente e coesamente. A gente tem aqui o paralelismo sintático, o paralelismo semântico, o paralelismo morfológico e o paralelismo rítmico. Esses três aqui, sintático, semântico e morfológico, eles são exigidos na produção do seu texto, na redação. O rítmico não. O rítmico é um paralelismo usado mais nas produções literárias. Então, isso aqui você não precisa ter no seu texto. Agora, esses três aqui você precisa ter simultaneamente. O sintático, o morfológico e o semântico. Então, vamos começar. Paralelismo sintático. O que vem a ser o paralelismo sintático? É o fato de você coordenar adequadamente os elementos sintáticos exercendo a mesma função sintática. É você estabelecer coordenação entre termos adequados. Então, repara aqui, ó. Este carro é possante e veloz. A palavra possante e a palavra veloz são classificadas sintaticamente como um predicativo. Por quê? Porque eu estou atribuindo uma qualidade. Ok? A quem eu estou ou a que eu estou atribuindo essa qualidade? A palavra carro, que é o meu sujeito. Então, predicativo do sujeito. Os dois elementos coordenados são predicativos do sujeito. E os dois vêm originalmente da mesma classe gramatical, que é justamente a classe dos adjetivos. E eu uso adjetivo com que intuito? Com o intuito de atribuir qualidades e características aos seres. Esses seres são justamente os substantivos. Então, aqui eu tenho uma correta construção de paralelismo sintático. O primeiro só tem o predicativo, o segundo só tem o predicativo. Eles estão construídos adequadamente. Isso é um paralelismo sintático. Agora, reparem aqui nessa construção. Li todo o jornal no folheto e do site. Vamos lá. Li todo o jornal. Quem lê, lê algo. O que eu li? Todo o jornal. Todo o jornal indica exatamente o objeto direto, ok? Show de bola. Agora, eu tenho aqui a expressão no folheto e a expressão do site. Isso aqui determina exatamente onde eu li todo esse jornal. E aí, reparem que a preposição foi diferente, do e no. Quais são as preposições aqui? No no é o em, porque é o em mais o. Do é a preposição de. Então, isso significa dizer que esses dois elementos, eles não estão mantendo o paralelismo sintático adequado na construção. A mesma coisa acontece no período de baixo. Gosto,
Gosto de que ou gosto de quem? Gosto de uva, maçã e manga. Esses dois últimos elementos, eles não mantêm o paralelismo sintático. Por quê? Porque eles precisam da preposição. Então, a correta construção seria: li todo o jornal. E onde eu li esse jornal? Eu li no folheto e no site. Então, no folheto e no site indicam naturezas circunstanciais para mim. Logo, esses dois elementos coordenados, eles são correspondentes ao adjunto adverbial, ok? Já embaixo, gosto de uva, de maçã e de manga. Ah, mas não vira repetição isso? Não. A preposição não caracteriza repetição. Repetição é quando você repete o adjetivo, o substantivo, o advérbio, o verbo. A conjunção até depende. Por quê? Existem conjunções que nós somos obrigados a repetir. Que conjunções nós somos obrigados a repetir? As alternativas, por exemplo. Então eu vou usar lá no meu parágrafo de introdução os argumentos. E aí eu falo, seja pelo viés político, seja pelo econômico. Então, seja, eu sou obrigado. Quer. O ou eu não sou obrigado. O ou eu posso botar só em um. Pelo viés político ou pelo econômico. E aí eu também posso usar os dois. Ou pelo viés político ou pelo viés econômico. Fica a meu critério, mas é só o ou. E, então, nesses casos, eu sou obrigado a repetir. E isso não é repetição. Isso não vai caracterizar perda de ponto no seu texto lá na competência 4, que é direcionada à coesão. Porque você não está repetindo palavras, você está mantendo paralelismo. Tudo que acontece em um lado de uma estrutura coordenada precisa acontecer do outro lado da estrutura coordenada também, ok? Então não se esqueçam disso. Isso é muito, muito, muito importante, tá? Paralelismo semântico. O paralelismo semântico, ele vai estabelecer uma adequada relação das ideias no que diz respeito ao sentido. Então eu vou escolher palavras que estão dentro do mesmo universo semântico, dentro da mesma relação de sentido. Reparem aqui nesse exemplo. Ana tem 2 carros, um nacional e outro importado. Houve o paralelismo entre essas duas expressões, nacional e importado. Essas duas palavras, reparem, elas são palavras adjetivas porque elas caracterizam, qualificam um ser e, para além disso, elas pertencem a um mesmo universo. Quando eu leio que Ana tem 2 carros e um carro é nacional, isso me remete ao lugar de onde esse carro vem, à origem desse carro. Ou seja, é um carro fabricado no Brasil. Quando eu leio o restante, que o outro carro dela é um carro importado, é um carro que não tem origem no Brasil. Então é um carro que tem origem em outro país. Reparem, semanticamente, a palavra nacional e a palavra importado, essas palavras nos remetem à ideia de origem, de onde esses termos vieram. Então elas estão adequadamente relacionadas. Naquela construção que eu fiz no quadro, por exemplo, eu chamei atenção para isso. O chocolate, ele pertence ao campo semântico de comida, ok, assim como a maçã. Então, se a gente considerar aí, beleza, forçando uma barra, a gente diz que está ali. Mas ainda assim tem algo muito mais específico, né? Porque aí é maçã, uva, porque todas pertencem ao universo das frutas. Maçã, uva, melancia, melão, enfim. Enquanto que chocolate está mais para o lado das besteiras. Então, o chocolate, doces de um modo geral, então torta, bolo, brigadeiro, estariam mais nesse universo. E lá eu ainda tinha a palavra dançar, que foge completamente.
que está atrelada ao fato de você se exercitar, de você expressar a arte através da movimentação corpórea. Ou seja, eu não tenho ideias que se correlacionavam no campo semântico naquela lá do quadro, ok? Agora reparem aqui nesses exemplos que estão sem o paralelismo semântico. Adoro bossa nova, adoro samba e adoro roupas. 3 coisas, adoro bossa nova, samba e roupas. Cada coisa aí estabelece uma noção diferente. Então repara, bossa nova me remete a uma ideia musical, o samba também, ok? Diferente de sambar. Sambar já seria uma ação, já seria verbo, e aqui foi usado samba. Agora, roupa não está nesse universo de bossa nova e de samba. Eu teria que tirar roupa dali. Ou eu poderia falar, adoro sapato, chinelo, roupa, porque está tudo no mesmo campo semântico, que é o campo semântico o quê? Da vestimenta, da caracterização, ok? Olhem o exemplo de baixo. Minha casa é amarela, branca e confortável. Bem, eu tenho 3 elementos, 3 adjetivos. Agora reparem, e lá em cima eu tenho, ó, bossa nova, samba e roupas. Eu tenho 3 substantivos. A classe gramatical, nos 2 casos, é mantida certinho. A função sintática também está correta. Objeto direto, objeto direto, objeto direto. Não tem preposição antes em nenhum, não tem nada em torno do núcleo como um pronome. Aqui é a mesma coisa, adjetivo, 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 não tem nada no entorno. Os 3 aqui nesse caso funcionam como predicativo do sujeito. Mas repara, amarelo e branco são coisas que todos nós olhamos e enxergamos e sabemos, olha, é amarelo, é branco. É uma característica que a gente não atribui. É uma característica que a gente percebe, ela é inerente. O confortável é extremamente subjetivo. O confortável é quem vive aquilo ali. Aquilo que é confortável para você pode não ser confortável para mim. Então, os 2 primeiros adjetivos, e a gente já falou disso também, são adjetivos que caracterizam uma ideia objetiva da descrição. Lembrem-se, a gente falou que a descrição é feita de 2 maneiras. A descrição objetiva, que é aquela que todo mundo vai encontrar as mesmas características, porque elas são inerentes ao ser, elas são pertencentes a esse ser. E a gente tem a descrição subjetiva, que é o que a gente fez aqui. A descrição subjetiva é a ideia particularizante de quem vê aquilo. Então é maravilhoso, é confortável, isso é você que acha. O outro pode olhar e não enxergar isso, e não achar isso. Então eu tenho 3, adjetivos aqui, e 2 mantêm a mesma ideia, associados à cor. O confortável não é. O confortável está atrelado a uma ideia de bem-estar. Então, como que eu poderia ter construções que mantivessem o paralelismo semântico? Adoro bossa nova, samba e rock. Ótimo. Agora eu tenho 3 substantivos também, como eu já tinha antes. Os 3 exercendo função sintática de objeto direto, como eu já tinha antes também. Só que o último pertence ao mesmo campo semântico, que é o de música. A de baixo, minha casa é amarela, branca e verde. 3 adjetivos, classe gramatical. Esses 3 adjetivos funcionam como predicativos do sujeito, mesma função sintática, isso já acontecia antes, só que os 3 pertencem ao mesmo campo semântico, atrelados à cor, aquilo que eu olho e está ali, e pronto. Tá? Eu também poderia mudar, eu poderia falar como eu, poderia trocar aqui e botar tudo atrelado à roupa, gosto de blusa, gosto de calça, gosto de bermuda, manteria tudo associado a vestimenta. Embaixo, minha casa é espetacular, linda e confortável. Os 3 extremamente subjetivos e atrelados a um bem-estar, a maneira como eu enxergo.
Então, espetacular, linda, confortável, 3 adjetivos que funcionam também como predicativos do sujeito e que estariam no mesmo campo semântico da ideia de bem-estar do eu. Seriam possibilidades, ok? Então, eu preciso pensar nessas ideias associativas, tá? E no paralelismo morfológico, eu preciso estabelecer um lado harmonioso entre as classes gramaticais, que foi o que a gente foi observando antes. O paralelismo perfeito, ele mantém o diálogo entre os três. O sintático, o morfológico e o semântico. Esses 3 paralelismos são extremamente importantes para que nós possamos estabelecer uma harmoniosa construção no texto. Tá? Então aqui, ó, Ana e José estavam passeando. A Ana e o José exercem sintaticamente a função de sujeito. Paralelismo sintático. Ana e José são 2 substantivos. Aí presta atenção, os 2 são substantivos. Paralelismo morfológico. Agora reparem, para além de serem 2 substantivos, esses 2 substantivos nomeiam 2 seres particularizantes. São 2 substantivos próprios. É o campo semântico. Porque, repara, Ana e José, os 2 dão nomes a seres humanos. Diferente de eu falar assim, Ana e seu amigo. Tem paralelismo morfológico, Ana e seu amigo. Porque os 2 são substantivos. Mas não tem o semântico. Porque Ana nomeia um ser individualmente. Seu amigo, não. Repara que Ana e seu amigo exercem função sintática, os 2 de sujeito. Então, paralelismo sintático. Mas seu amigo tem o seu antes, coisa que Ana não tem. Não tem nada antes. Então já não tem um paralelismo também morfológico perfeito. Ou seja, a questão do paralelismo ela é muito importante para a gente construir um texto, tá? Reparem nesses exemplos aqui, ó. Proibido. Bicicletas, fumar cães. Olha que bizarrice isso. Esse tipo de placa é muito comum. E aí a galera tem feito esse tipo de imagem aqui, né? A bicicleta tragando um cachorro, como se o cachorro fosse possível de ser tragado, de ser fumado. E aí, olha, tá errado isso. Isso não existe. Vamos lá. Bicicleta, substantivo. Fumar, verbo. Cães, substantivo. Eu tenho 2 substantivos e tenho um verbo, ok? Agora vamos lá. Bicicleta é um substantivo que dá nome a coisas comuns. Cães também. Ótimo. Só que bicicleta, dentro desse universo de coisas comuns, ele nomeia seres que me remetem a um meio de locomoção. Cães vai nomear seres vivos, irracionais, mas seres vivos. E fumar é uma ação. Então não mantém semântica, não mantém morfológico, só mantém a sintática. E aí eu precisaria pensar em universos que conspirassem a favor desse tipo de construção, tá? Então eu precisaria pensar num diálogo adequado para isso. E aí a gente poderia pensar nisso daqui, ó. Proibido bicicletas, cigarro, cães. Ainda assim, ela não é a melhor das construções, mas isso já resolveria a possibilidade de gerar isso daqui. Por que eu botei ponto e vírgula aqui? Justamente para o ponto e vírgula suprimir a palavra proibida, e é por isso que esse tipo de frase seria a mais adequada para o contexto. Porque aí eu teria ali, ó, proibido bicicletas, proibido cigarros, proibido cães. 3 situações separadas. E aí, reparem, eu troquei a palavra fumar por cigarros. Que aí, pelo menos, eu teria o paralelismo morfológico, tá? Porque bicicletas, cigarros e cães, os 3 são substantivos. E os 3 nomeiam substantivos
comuns, que estão atrelados à ideia da espécie, tá? E os três exercem a mesma função sintática, ou seja, paralelismo sintático e paralelismo morfológico. A diferença é que eles não estariam no mesmo campo semântico. E aí eu não teria o paralelismo semântico, mas usando ponto e vírgula, eu não precisaria desse paralelismo semântico, porque eu estaria só suprimindo a palavra proibido, indicando, olha, é proibido bicicleta, uma coisa estanque. É proibido cigarro, uma coisa estanque. É proibido cães, outra coisa estanque. Ok? Bem, e por último, a gente tem o paralelismo rítmico, que não é um paralelismo com o qual vocês precisem se preocupar. Ah, se eu não preciso me preocupar, Felipe, para que eu preciso saber? Porque pode cair numa questão. E aí, o paralelismo rítmico está atrelado à ideia que os autores mantêm para garantir a ideia, como o nome diz, do ritmo. É uma construção que vai estabelecendo uma possibilidade de concordância entre as ideias para garantir que o texto vá fluindo. Então, ó, se você gritasse, se você gemesse, se você tocasse a valsa vienense, se você dormisse, se você cansasse, se você morresse, mas você não morre. Então ele vem mantendo uma estrutura, ó, se, você, e os verbos terminados em SSE, que são os verbos com a construção, que a gente também já falou, do pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá? Isso vai garantindo ao texto ritmo e rima, vai permitindo que os elementos fônicos estabeleçam uma proximidade para que aquilo seja mais fácil de você decorar. Isso aqui é muito comum nessas músicas que a gente encontra principalmente de político. Por quê? Porque ele quer que você escute uma vez e aquilo fica grudado, igual chiclete, na sua mente. Você vai repetindo aquilo e aquilo acaba te levando a uma tendência de reproduzir a música dele ao ponto de talvez, esqueci o número do meu candidato, aquela música tá ali, porque ela sempre repete o número do candidato, você acaba votando nele, fala assim, é o que me vem à mente. Ou você vai anular, enfim. Mas isso é uma estratégia muito comum dos políticos, tá? Chegou uma pergunta aqui do Matheus. Professor, na frase, gosto de comer, assistir, jogar e dormir, o paralelismo está correto? Não. Vem comigo no quadro. Deixa eu repetir aqui a sua frase. Eu não vou conseguir ler daqui. Você consegue ler para mim, Renan, por favor? Gosto de... É a última. Gosto de comer... De que mais? Assistir. Jogar e dormir. Jogar e dormir? Isso. Mateus, vem comigo, olha só. Primeira coisa é a gente pensar no primeiro... Fala. Eu não vou conseguir passar por quadro agora porque deu uma travada aqui rapidinho. Ah, tá. Então, enquanto isso, eu venho aqui. Mateus, a primeira coisa que a gente tem para pensar é o seguinte. Primeiro verbo que você tem que olhar é o verbo gosto, tá? Porque ele é o verbo que tem o sujeito. Eu gosto, ok? O eu é o sujeito. Gosto. Quem gosta, gosta de. É a primeira coisa que você precisa se lembrar. Tudo o que estiver ligado a essa ideia do gostar precisa vir preposicionada, ok? Então, gosto de comer. Gosto de assistir, gosto de jogar, gosto de dormir. Então, são verbos, todos esses outros elementos, e todos esses verbos estão no infinitivo, tá? Então, o primeiro erro é a questão de não haver entre eles o uso da preposição, obrigatoriamente, ok? Então você já precisaria pensar ali que em toda a sequência coordenada de verbos que você apresentou ali, que estão no infinitivo, toda essa sequência deveria vir antecedida por uma preposição. Então em toda ela nós teríamos que ter gosto de comer, de assistir, de jogar, de dormir. Ok? Segundo ponto que você precisa analisar é que ao usar verbos nessa coordenação, verbos no infinitivo, cada verbo tem uma natureza transitiva. Coisa que nós falamos na última aula antes da revisão
E falamos hoje de novo, porque à medida que a gente foi falando dos complementos, a gente falou sobre esses verbos, tá? Então você precisa ter isso em mente. Cada verbo ali tem uma transitividade diferente. O verbo comer é um verbo transitivo direto. Então, eu como um sanduíche, como um pão, como um queijo. Ele exige o objeto direto. Então, está faltando o objeto direto desse verbo, por exemplo. O verbo assistir, ele pode ter mais de uma transitividade. Então, eu preciso que você determine o contexto desse assistir. É assistir no sentido de dar assistência? E aí, se for, ele é verbo transitivo direto. Vai faltar o objeto direto dele. Se ele for assistir no sentido de ver, ele é verbo transitivo indireto. Vai faltar o objeto indireto, ok? O verbo jogar é um verbo transitivo direto. Quem joga, joga algo. Jogar futebol, jogar vôlei, então falta o objeto direto. E o verbo dormir é um verbo intransitivo. Não exige complemento. Então você coordenou verbos, ok, tá? Mas não usou as preposições, então faltou o paralelismo sintático. E cada verbo é de uma natureza morfológica diferente. Como cada verbo também está sem, em alguns casos na verdade, está sem o seu complemento verbal, você tem um problema de paralelismo sintático. Como você tem, além de tudo, a coordenação de verbos de natureza sintática diferente, você passa a ter também uma construção que se torna um problema em relação à questão morfológica. E, como cada verbo tem uma natureza semântica muito diferente, porque repara, dependendo do que você coloque no assistir, e dependendo do que você coloque no jogar, você talvez conseguiria associá-los. Por exemplo, gosto de assistir ao futebol e de jogá-lo. Pronto, eu conseguiria estabelecer ponto de interseção, porque eu estou falando que eu gosto de jogar futebol. Então teria um campo semântico, os dois verbos teriam os seus complementos e tudo estaria adequado. Então, da maneira como você mandou, não há paralelismo ali. Tá bem? Precisa sempre pensar nisso. Paralelismo precisa estar atrelado a todo o campo da estrutura do período, tá? Bem, vamos para cá. Conseguiu já? Não? Voltamos? Bem, reparem aqui nessas construções, uma com paralelismo e uma sem paralelismo, no caso do rítmico, tá? Vi um gato no quintal, um cachorro na porta, um pássaro na árvore e uma flor. Reparem, em todas as estruturas coordenadas, eu tenho o quê? Um objeto direto, que é aquilo que eu vi, um gato, um cachorro, um pássaro, uma flor, ok? E, associado a cada objeto direto, nos 3 primeiros casos, eu tenho a indicação de um lugar, de uma circunstância, que é o adjunto adverbial. Onde eu vi o gato? No quintal. Onde eu vi o cachorro? Na porta. Onde eu vi o pássaro? Na árvore. Faltou aqui. Para manter o ritmo do que eu fiz em cima, eu tenho que fazer isso aqui. Então, onde eu vi a flor? Não indiquei. Então, para resolver isso, bastaria eu dizer o onde. E repara, ó, onde em todos. Isso manteria o ritmo. Porque aí eu teria em todas as construções, para além de um adjunto adverbial, um adjunto adverbial que indica circunstância de lugar. Isso é muito importante, tá? A ideia do lado semântico tem que estar estabelecida ali. Então, ó, vi um gato no quintal, um cachorro na porta, um pássaro na árvore e uma flor no jardim. Reparem que antes eu também tenho, ó, um artigo indefinido.
Por que um artigo indefinido? Porque eu não consigo determinar exatamente, com precisão, esses elementos. Então é muito importante que o que vem antes e o que vem depois do termo que está coordenado seja mantido ali, porque isso vai determinar a clareza na sua construção. Essas construções, elas precisam ser revistas nos textos de vocês, tá? A gente tem o paralelismo em relação ao uso dos verbos também. Os tempos verbais se mantêm com relação de paralelismo. Então, repara aqui, ó. Se todos comparecessem, haveria mais cooperação. Então, aqui eu tenho o pretérito imperfeito do subjuntivo e aqui eu tenho o futuro do pretérito indicativo. É a relação de paralelismo que se estabelece entre os tempos. Se todos comparecerem, haverá mais cooperação. Aqui já virou o futuro do subjuntivo e aqui é o futuro do presente do indicativo. Eu preciso que vocês tenham essas correlações. Quais são essas correlações? Eu coloquei aqui para vocês. Presente do modo indicativo mais o pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. Ó, acredito, presente do indicativo, que ela tenha comprado pão. Pretérito perfeito composto do modo subjuntivo. O futuro do subjuntivo atrelado ao futuro do presente do modo indicativo. Então, ó, se você fizer, futuro do subjuntivo, as tarefas de casa, eu ficarei grato. Ficarei grato é o futuro do presente do indicativo. Terceiro caso, presente do modo indicativo mais o presente do modo subjuntivo. Desejo que você estude todo o conteúdo da prova, desejo que você seja feliz, desejo que você realize seus sonhos. Então, esse outro caso aqui, ó, estude, realize, seja feliz, esses verbos estão no presente do subjuntivo e aqui desejo é algo que eu faço agora, então presente do indicativo. Essas correlações vocês precisam decorar, aqui não tem para onde fugir, tá? Pretérito mais que perfeito do tempo composto do subjuntivo, mais o futuro do pretérito composto do indicativo. Isso aqui a gente viu tudinho na aula de verbos, hein? Se você tivesse prestado atenção na aula, pretérito mais que perfeito do tempo composto do subjuntivo. Teria entendido o conteúdo, futuro do pretérito composto do indicativo. O pretérito perfeito do indicativo mais o pretérito imperfeito do subjuntivo. Solicitei, pretérito imperfeito do indicativo. Que ela elaborasse, pretérito imperfeito do subjuntivo, o contrato. Pretérito imperfeito do subjuntivo mais o futuro do pretérito do indicativo. Se você viesse, pretérito imperfeito do subjuntivo, terminado em SSE. Eu falaria, futuro do pretérito, com minha mãe. Futuro do pretérito do indicativo. Então essas correlações, elas são muito importantes, tá? E as outras correlações que eu falei com vocês que não caracterizam repetições no texto. No caso da comparação, mais que ou mais do que, esse mais do que é mais oralizado. Menos que, menos do que, tão, tanto, tamanho, quanto, tá? Nas sequências, tão, tanto que, tamanho que, tal que. Na igualdade, assim, assim também. Não só, mas também. Não só, como também. Senão, também, como também. Tá? São possibilidades. Nas alternativas, o ou, que você não é obrigado a usar todos. Quer, quer, nem, nem, já, já, ora, ora, seja, seja. E esses casos, tá, precisam ser levados sempre para a produção textual. E aqui, ó, os itens 1 e 2, esses aqui, eles também admitem formas negativas, como não tanto quanto, não menos que, não mais que, seriam possibilidades, tá? Então aqui eu trouxe um trechinho só para a gente fechar de uma estrutura sem paralelismo e que está na música, mas aí é proposital. Eduardo e Mônica eram nada parecido, ela era de leão, ele tinha 16. Repara, Eduardo e Mônica eram nada parecidos, ela era de leão, o signo, ele tinha 16, a idade.
não mantém paralelismo, mas a ideia da quebra do paralelismo aí é justamente uma intenção textual do autor. E aqui no Machado de Assis, ó, Marcela amou-me durante 15 meses, tempo, e 11 contos de réis, dinheiro, quantidade associada a valor. Ou seja, não estabelece paralelismo, mas mais uma vez, isso é aceitável e é possível no âmbito literário. Por quê? Porque na literatura há o que nós chamamos de liberdade poética. E aí, isso vai garantir ao texto muito mais possibilidade de interpretação. Beleza? Bem, galera, corre aqui comigo no quadro, ó. Tiver ficado alguma dúvida que eu não tenha conseguido responder, corre lá no meu Instagram, @FelipeMoraesProf. Manda sua pergunta que na primeira oportunidade terei o maior prazer em poder ajudá-los em respondê-los. Beijo imenso pra vocês, ótima semana e até semana que vem. Valeu, valeu, Juan. Valeu. Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.